incompetência dolosa planejada. Isso deveria ser crime hediondo, imprescritível, em qualquer empresa, qualquer governo, em qualquer situação. A discussão agora do impeachment da ex-presidente Dilma, tomara que não volte, nós ficamos vendo a tolerância dos políticos em relação ao desastre que foi o governo dela. Felizmente, tivemos boas exceções. E o próprio senador Álvaro Dias insistiu muito numa reforma ampla do Estado brasileiro. Mas o Poder Judiciário, essa CPI, sei lá o que, aplicam a lei. Leis que são feitas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Assim como numa empresa privada, quem define as leis da empresa é o gerente, é o dono da empresa. Então, o prejuízo causado ao Brasil pela incompetência dolosa, pela desonestidade na especificação, montagem, operação, na manutenção, a construção de tudo, é muito grande. É um negócio gravíssimo. E é antigo, pior é isso, né? Felizmente, antigamente, o volume de obras era infinitamente menor que o de hoje. Mas nós precisamos resgatar a responsabilidade técnica para valer. De uma maneira confortável, né, flácida. Muitas vezes os prefeitos falam no planejamento democrático. Então, pessoas sem informação acabam pressionando para que as obras e as técnicas e tudo sejam de acordo com aquilo que elas acreditam que é melhor. E assim é para cima. Quer dizer, a desculpa sempre é que democraticamente optaram pelo pior, né? Eventualmente, talvez digam isso. Mas engenheiros, bons engenheiros, médicos, bons advogados, sociólogos, etc., têm que ficar ligados nessa questão. As redes sociais estão aí. O cara pode escrever, falar, apontar erros, não apenas na hora de entrevistar os candidatos ao governo, mas muito antes. Eu acompanho muito o portal Ilumina. Então, no setor elétrico ali, eu vi denúncias, só que elas não davam consequência, né? A gente tem que viralizar as informações e também transmiti-las numa linguagem compreensível ao povo. Assim como os ecologistas radicais colocam suas questões, o engenheiro tem que ser radical. Ele tem que... porque ele interpreta as leis da natureza, aplica, ele transforma produtos, cidades e mexe com a vida de todo mundo. Então, gente, nós estamos julgando uma firula de procedimento no Congresso, né, como problema das pedaladas, que inclusive o atual presidente cometeu, porque ele também fez esse crime. Esse não é o crime maior. O crime maior é a liberdade que as empreiteiras tiveram para fazer as coisas ao gosto delas, colocar o preço que achassem adequado
inibir a fiscalização, fazer obras que não eram prioritárias. Ainda ontem estava vendo na Rede Globo a situação de Cuiabá. Pô, até que seria bom ter um sistema de bonde, porque lá a topografia é complicada. Então, aproveitando desníveis elevados, pontes, etc., a cidade poderia ter hoje um bom sistema de transporte coletivo, complementando o de ônibus. Mas a coisa parou perto do aeroporto, para turista ver, né? Amigo que tem um hotel aí, disse que ó, nessa rua cortar, a primeira coisa que fizeram foi cortar as árvores e depois abandonar essa linha. Me lembro do noticiário de falar que eles compraram lá 10 jipões da Rússia lá. Onde é que anda esses jipões? E assim por diante. Cuiabá eu conheço um pouco. E já fui lá algumas vezes. Já foi uma cidade muito gostosa. Então houve uma degradação nacional em consequência do mau exemplo do grande chefe. Qualquer empresa, em qualquer área dela, quando o chefe é desonesto, a tendência é seus subordinados se comportarem de uma forma mais relaxada, vamos dizer. No fim, até porteiro está aprontando. Então esse é o problema. Principalmente quem está em altos cargos tem que dar exemplo, tem que fiscalizar, tem que rodar, tem que falar. Agora, é óbvio que ele não é o único responsável. E essa lei do colarinho branco, ela foi feita para centrar tudo no chefe, né? E assim é mais fácil pressionar uma pessoa do que 50. Já a lei de crimes ambientais é diferente. Então, esse exemplo das leis ambientais poderia ser traduzido para qualquer obra pública. De uma maneira talvez não tão radical, mas apontando todos aqueles que decidiram fazer algo errado. Nós temos, eu digo fazer errado, fazer conscientemente errado, dolosamente errado. Isso é crime, gente. E não tem como negar. E não é crime para vencer em pouco tempo.